Galera, como diz a Clara da novela, vocês não sabem o prazer de estar de volta. Galera, levanta o braço quem vai passar no vestibular aí. Vamos aprender aqui logo no primeiro dia de aula. Só a galera da arquibancada aí, levanta o braço quem vai passar no vestibular. Só isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar no primeiro dia de aula, tá? Que durante nossa corrida até a prova do Enem, isso você vai escutar muito ainda. Senhores, eu quando começo uma aula, primeiramente eu digo boa tarde, você responde boa tarde. Eu digo a graça e a paz esteja com todos, você responde amém. E eu pergunto quem vai passar no vestibular, você levanta o seu braço e diz uhul! Bora ver se tu aprendeu. Senhores, boa tarde. Que a graça e a paz esteja com todos. Quem vai passar no vestibular? Muito bem, galera. A gente vai fazer no final da aula um vídeo que vai para o Instagram. Vai ficar bonito, para você ficar bonito. Galera, olha só. Vamos para a página de número 100. Página 100. Vire aí, larga o teu pratinho, larga o teu, como é que é o nome? Sacolé, como é o nome aqui? Din-din! Isso, larga o teu din-din e vambora, vamos trabalhar. Galera, simbora. Que massa, esse telão tá massa aqui, ó. Vamos lá? Galera, simbora. Proporcionalidade, página 100. Só relembrando que é justamente um anexo da apostila 1, como o Fábio falou a vocês, que vai ser trabalhado no dia de hoje. Tá certo? Então tem aí a proporcionalidade. Legal? Vamos lá, gente. Vamos começar. Olha só. Troca para mim, por favor. Me dá o teu. Vamos lá. Galera, olha só. Tudo depende de como você vê. Tá? A matemática depende de como você vê, tá? Como assim, Davi? Se você vê a matemática difícil, você vai ter uma matemática difícil. Se você vê uma matemática fácil, tudo se resolve. Então, tudo depende de como você vê. Vamos olhar a matemática da direita para a esquerda. Vamos olhar feliz que ela vai te levar à tua aprovação esse ano no vestibular. Galera, simbora. Olha só. Razão. Vamos começar? Razão. Gente, quando eu falo razão, o que vem a ser uma razão? A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero nessa ordem, é um quociente. Galera, toda vez que você vê um quociente, tá? Toda vez que você vê uma fração, isso nada mais é do que uma razão. Uma razão. Por exemplo, vamos fazer uma contagem rápida aqui? Levanta a mão quem é mulher. Deve ter aqui mais ou menos umas 2.358. Né? Levanta a mão quem é homem. Ó, tem bem menos, né? Graças a Deus. Deve ter aqui uns 1.254, mais ou menos. Pessoal, se eu perguntar para você, qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Olha a ordem. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Quem é que fica no numerador? O número de homens. Quem é que fica no denominador? O número de mulheres. Deu para entender, galera? A gente sempre tem que ficar ligado na ordem do texto. Se primeiro vem o nome de homens e depois mulheres, eu vou trabalhar homens e dividido para mulheres. Por exemplo, quando eu falo quilômetro por hora,
Quilômetro por hora, pessoal, quilômetro, o que é quilômetro? Deslocamento. Quando eu falo hora, tempo. Então, o que é o quilômetro por hora? É a velocidade. Então, a velocidade é uma razão especial. Por que ela é uma razão especial? Porque ela vai gerar uma constante. Olha para cá para esse exemplo. Numa turma haviam 35 meninos e 25 meninas. Qual a razão entre o número de meninas e o total de alunos? Galera, número de meninas e o total de alunos. Eu estou muito longe de vocês, mas eu quero escutar. Galera, quantas meninas tem aí no texto? 25. Qual é o total de pessoas? É quando eu faço a soma de 25 mais 35. Ou seja, você vai ter aí uma razão de 25 para 60. Pessoal, eu posso deixar essa razão assim? Não. Eu tenho que transformar em uma fração irredutível. Uma fração irredutível. Galera, eu pergunto para você, eu consigo simplificar essa fração? Eu divido em cima e embaixo por quanto 5? Por quanto? Por 5. Galera, quanto é 25 dividido para 5? 5. Quanto é 60 dividido para 5? 12. Então, como é que fica aqui a nossa fração? Vai. 5 sobre 12. Pessoal, o que a gente não pode olhar para uma razão e simplesmente observar e ver que é uma fração. Eu tenho que olhar para uma razão e interpretar o seguinte, que a cada 12 pessoas, 5 são mulheres. A cada 12, olha o denominador, a cada 12 pessoas, 5 são mulheres. Pessoal, se a cada 12, 5 são mulheres, quantos homens tem nesse grupo? 7 a cada 12. 7 a cada 12. 5 a cada 12 são meninas. 7 a cada 12 são meninos. Tá? Então eu preciso saber interpretar, ler, entender, para poder inferir uma informação numa questão. Tá certo, gente? Beleza até aí? Vamos seguir. Olha só. Algumas razões importantes. Galera, passa o teu marca-texto nessas 3 aí. Velocidade, a distância percorrida pelo tempo. Escala, medida do mapa pela medida real. Densidade demográfica, número de habitantes pela área ocupada. Galera, eu pergunto para você agora. Olha pro titio, quem vai passar no vestibular aqui? Passou um fantasma agora aqui, assim. Bora lá, gente. Quem vai passar no vestibular aqui? Agora, depois do almoço, garra, gás. Não devemos perder o foco. Vamos lá, gente. Então, observe o seguinte. Velocidade média, espaço pelo tempo. Escala a medida do mapa pela medida real. Densidade demográfica, número de habitantes pela área ocupada. Se eu pedir, por exemplo, renda per capita, como é que vem a renda per capita? Como é que calcula a renda per capita? Diz aí. Como é que a gente calcula? Uma razão para tu pesquisar. Renda per capita. Tá? Como determinar a renda per capita? Também é bem interessante. Agora, aquele papo que é muito chato. Né? Vamos falar de gordo. Tudo fala mal de gordo, né? Eu sou feliz, não sou eu que vou carregar meu caixão mesmo. Então, olha só, gente. Sou eu que vou carregar meu caixão? Não sou, o problema é de quem for carregar, pô. Olha só, galera, observa uma coisa. Só um minuto, gente. A apostila está errada? Beleza. Não, porque aqui que está errado mesmo. Galera, tem um erro aí nessa questão dos 25 meninas.
No exemplo 1, tá assim, numa turma haviam 35 meninos e 35 meninas. Não é 35, é 25 meninas, tá? Tanto que a resolução todinha está em cima do 25, tá? Conserta aí, por favor. Então, olha só. Exemplo 2. Exemplo 2, olha só. Um atleta amador percorre 100... Ah, sim, eu estava falando mal de gordo, né? Perdão. Galera, de vez em quando aparece em prova de Enem aquela razão especial, que é o cálculo do IMC. Cálculo do IMC. Eu já até parei de calcular o meu, que a calculadora pesou com a última vez que eu fui calcular. Né? Deu 42,33. Obeso mórbido classe 4. Legal. Mas o que importa é ser feliz, né? Galera, olha só. Só um conselho de gordo, né, gente? Um conselho de gordo. Se um dia você estiver triste, coma uma coxinha. Você já viu alguém triste comendo uma coxinha? Eu nunca vi. Coma uma coxinha, tudo se resolve. Aquela bem gordurenta e tal, bem cheia de óleo, massa. Ó, um atleta amador percorre 100 metros em uma pista de atletismo em 20 segundos. Qual a sua velocidade média em metro por segundo? Galera, você já sabe de cabeça como é que faz isso. Olha só, velocidade média é a distância percorrida pelo tempo. 100 metros dividido para 20 segundos, vai dar aí, no caso, 5 metros por segundo. Pessoal, agora só um detalhe. Não olha para a tua apostila. Quem olhar para a apostila agora morre a mãe. Não olha. Não olha. Olha só. Presta atenção. Como é que eu transformo de metro por segundo para quilômetro por hora? A questão de física, isso é física. Como é que transforma de metro para segundo para quilômetro por hora? Não entendi, não. Multiplica por quanto? Por que multiplica por 3,6? Ah, porque meu professor disse. Beleza, agora se eu quiser a velocidade em decímetro por minuto. E aí? E aí? E agora? Pessoal, a gente tem que ficar ligado nessa parada. Olha como você faz a transformação da unidade de medida. Isso serve, gente, para qualquer coisa. Olha só, presta atenção. Olha para cá, para o telão, por favor. Ó, 100 metros por segundo. Certo? 100 metros a cada 20 segundos. Agora, olha só aí no telão. 100 metros vezes 1 minuto, 20 vezes 1 segundo. Pessoal, como é que eu transformo esse minuto para quilômetro? Para eu transformar um metro para quilômetro, 1 metro para quilômetro, eu divido por 1000. Por 1000. E para eu transformar 1 segundo para hora, eu divido por 3.600. Então, olha como ficou a nossa fração. 100 vezes 1 sobre 1000 quilômetros, já transformei para quilômetro. 20 sobre 1 sobre 3.600 hora. Ou seja, já estou em quilômetro por hora. Galera, aí é fração, aí é resolução de fração. Conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, olha o que acontece. Olha só, 100 sobre 1000, 20 sobre 3.600. Conserva a primeira, 100 sobre 1000 e multiplica pelo inverso da segunda, 3.600 dividido para 20. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Até a galera que está olhando para o Data Show, olha para mim, olha para mim. Galera, olha essa fração bem aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Você está vendo 3.600 no numerador dessa fração? Você está vendo 1000 no denominador dessa fração? Então, se eu pegar 3.600 e dividir para 1000, dá
3,6. Tu lembra que você me falou ainda há pouco, multiplica por 3,6? Está aí o 3,6 aparecendo. É quando eu pego 3.600 e divido por 1.000. Aí fica multiplicado por 3,6. É isso. Então, se eu quisesse agora fazer de decímetro para metro, se eu quisesse fazer de metro por segundo para hectômetro por minuto, eu transformaria de metro para hectômetro, que é dividir por 100, dividiria o segundo por 60 para transformar para minuto. E feito isso, você encontra hectômetro por minuto. Deu para entender, gente? Isso aí é só continha de transformação, nada mais do que isso. Mas você precisa saber fazer esse tipo de transformação. Tá certo? Legal? Aí, essa resolução está aí no teu material. Tá? Não precisa você copiar, tudo está aí no material. Olha só agora. Proporção. Indica a igualdade entre duas ou mais razões. O número A, B, C e D, com B e D diferentes de zero, formam nessa ordem uma proporção se e somente se a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Galera, grifa por favor isso aí. Passa teu marca-texto, tá? Se a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Grifa isso aí, por favor. Pode grifar. Galera, o que é uma proporção? Por exemplo, vamos fazer uma proporção aqui com meu amigo. Uma proporção. Eu, ele e o Normando. Cadê o Normando? Normando tá por aí. Normando é esse rapaz discreto que está de laranja, desta altura e desta largura que está andando por aí. Né? Vamos supor que eu seja o número 1. Ele é o dobro do meu tamanho, ó. Está observando aí, né? Dobro do meu tamanho. Então, ó, meu peso é proporcional ao dele. O Normando é o triplo da gente. Então, aí, quando a gente vai fazendo essa jogada de proporção, nós vamos comparando razões. E quando você compara duas razões, elas só serão proporcionais se os resultados da divisão, por exemplo, de A por B, foi igual a de C por D. Ou seja, por exemplo, vamos supor aqui, em uma turma, eu tenho 10 meninos e 20 meninas. Na outra turma, eu tenho 20 meninos e 40 meninas. Pergunto para você, essas duas comparações são proporcionais? Olha lá, 10 dividido para 20 dá meio. 20 dividido para 40 dá meio. Então, como as duas razões estão dando o mesmo resultado, elas são proporcionais. Agora eu pergunto para você, aquela pergunta que não quer calar. Eu te pergunto agora. Galera, se eu pegar 10 dividido para 20, é ou não proporcional a 20 dividido para 30? É ou não é? Pensa, 10 dividido para 20, quanto é? Meio. 20 dividido para 30, quanto é? 0,66 aproximadamente. Pessoal, não tem o mesmo resultado. Não é o mesmo resultado. Se não é o mesmo resultado, então essa comparação não é proporcional. Não é proporcional. Tem que dar o mesmo resultado. Tá certo? Agora, olha só, gente. A está para B, assim como C está para D. Você lembra da regrinha da Xuxa? Regrinha da Xuxa? Multiplica em X. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, você vai ter que A vezes D é igual a B vezes C. A vezes D é igual a B vezes C. Não esqueça disso. Tá? Olha só, vamos ver um exemplo.
Aí, ó, de A para C e de B para D é multiplicado por uma constante K. Então, aí quer dizer que é uma proporção. Olha aqui, por exemplo, 2/3 está virando 10 sobre 15. Pessoal, para o 2 virar 10, ela foi multiplicado por quanto? Por 5. Para o 3 virar 15, foi multiplicado por quanto, gente? Por 5 também. Ou seja, ele teve um crescimento proporcional. Crescimento proporcional. Quem é que prova se é ou não proporção? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2 vezes 15 é igual a 10 vezes 30. Então é proporcional e acabou. Passa a régua e fecha a conta. Beleza? Olha lá agora. Vezes 5 e tal. Olha só. Uma caixa com um centro de docinhos, havia brigadeiros e olho de sogra. Rapaz, gordo gosta de questão de comida. Uma caixa com um centro de docinhos, havia brigadeiro e olho de sogra. A cada 5 doces, 3 eram brigadeiros. Pessoal, se a cada 5 doces, 3 eram brigadeiros, quantos tinham olho de sogra na proporção? Se 3 eram brigadeiros, então 2 era olho de sogra. Beleza? Vamos seguir. Qual o total de cada tipo de doce? Galera, olha só. Razão, brigadeiro pelo total. Tá? Então, X está para 100, ou seja, a quantidade de brigadeiros está para o total de doce na caixa, assim como 3 está para 5. Pessoal, observa uma coisa. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 100, 300. Então, 300 dividido para 5, eu tenho aí, no caso, 60 brigadeiros dentro da caixa. Se 60 são brigadeiros, quantos olhos de sogra tem na caixa? Fala, gente. Quem vai passar no vestibular aqui? De novo, quem vai passar no vestibular aqui? Pronto, então quantos olhos de sogra tem na caixa? Show. É isso. É isso. Não muda, é isso. Galera, olha só agora. Portanto, a quantidade de brigadeiros é 60 e de olho de sogra é 40. Agora, propriedade da proporção. A primeira propriedade é o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Tá? Segunda propriedade, ó. Você soma ou subtrai os numeradores. Soma ou subtrai os denominadores e iguala a uma das duas razões da proporção. Ou a primeira ou a segunda. Já já eu te mostro um exemplo desse. Tá? Por exemplo, ó. 2 sobre 3 igual a 4 sobre 6. Soma em cima 2 mais 4, soma embaixo 3 mais 6. Quando eu somo em cima 2 mais 4 dá 6. Quando eu somo embaixo 3 mais 6 dá 9. E se você simplificar, volta a ser 2/3. Tá? Então isso aqui é simplesmente uma propriedade de proporção. Tá? Agora, olha só, gente. Vamos seguir. Proporcionalidade entre grandezas. Grandezas diretamente proporcionais. Galera, uma grandeza A é diretamente proporcional a uma grandeza B. Se somente se as razões entre os valores de A e os correspondentes valores de B são constantes. Galera, olha só. Grifa, por favor, essa expressão. Se as razões. Grifa. Se as razões. Passa a caneta aí embaixo. Grifa. Pessoal, coloca agora uma coisa na sua cabeça. Meta uma coisa na sua cabeça e não esqueça disso. Tá? Não esqueça disso. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. A razão. Por exemplo, levanta a cabeça aí, olha para mim. Olha na tua apostila, logo no início, tem razões especiais. Aí tem a velocidade média
é a distância percorrida pelo tempo, não está assim? Sim ou não sim? Tá? Agora imagina você, velocidade média, vamos dizer que essa velocidade é uma velocidade constante. Tá? É uma velocidade constante. Pessoal, olha para mim, levanta a cabeça agora. Se eu for daqui para Sobral, são 200 quilômetros, e esses 200 quilômetros eu gastar 4 horas, 200 quilômetros eu gastei 4 horas. Se eu for e voltar, são 400 quilômetros, eu vou gastar quantas horas? Pare e pense. Ir, gastei 4 horas. Voltar, vou gastar quantas horas, gente? 4 também. Então, observa que o espaço dobrou. O espaço era 200, passou para 400. E o tempo também dobrou. Era 4, passou para 8. Pessoal, observa que quando eu aumentei uma grandeza, a outra também aumentou. Só que não é simplesmente aumentar, é aumentar proporcionalmente. Então, se uma grandeza dobrou, a outra também vai dobrar. Davi, se não dobrar, se triplicar, uma aumentou e a outra triplicou, não são grandezas diretamente proporcionais, porque elas vão ter que aumentar na mesma proporção. Tá? Fique claro isso, porque existem algumas pessoas que dizem, se uma aumenta, a outra também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Pare, espera aí, como assim? Não, está errado, é se uma aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Deu para entender, gente? Tranquilo? Então, se uma dobrar, a outra dobra. Se uma diminuir a metade, a outra reduz a metade. Se uma quadruplicar, a outra quadruplica. Então tem que ser tudo na mesma proporção. Tá certo? Então fala para mim agora. Distância percorrida e tempo, que está aí no teu material. Distância percorrida e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente. E olha como é que está o comportamento dela aí. Está uma dividido pela outra. Então, toda vez que você tiver duas grandezas diretamente proporcionais, elas formam uma razão. Elas formam uma razão. Beleza? Não esquece disso. Olha para cá para o quadro. Olha só. Pessoal, A1 está para B1, A2 está para B2, A3 está para B3, resultando uma constante K, que é a constante de proporcionalidade. Show? Beleza, galera? Deu para entender legal? Tranquilo? Vamos seguir. Olha só. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma é reduzida à metade, a outra também. Observa a situação. Olha para cá, gente. Olha para o telão. 0,35, 1. 0,70. O que aconteceu no 0,70? O que aconteceu no 0,70? Não dobrou? Então a outra também vai dobrar. Ó. Era 1, virou 2. Dobrou, dobrou. Então, olha, você vai ter assim, ó. 0,35 para 1, 0,70 para 2, 1,05 para 3, 1,40 para 4, 1,75 para 5, resultando sempre a mesma razão, 0,35. Então, esse 0,35 que é a minha grandeza, a minha constante de proporcionalidade. Tá certo? Olha só agora. Olha para cá, como eu estava falando para vocês. Uma dobrou, a outra dobra. Depois, triplica, a outra também triplica. Quando uma quadruplica, a outra quadruplica também. Quando uma
é multiplicada por 5, a outra também será multiplicada por 5. Ou seja, um aumento proporcional. Tá certo? Agora, olha só, gente. Algumas pessoas... Isso aqui eu já falei para vocês. Ó, a conta de luz de uma determinada cidade é cobrada da seguinte forma. R$10 de taxa de iluminação pública, mais 50 centavos a cada quilômetro por hora. Quilowatt-hora de energia consumida. A tabela abaixo representa o preço que varia de acordo com o consumo da residência. Olha só, gente. 35 está para 50, 60 está para 100. Pare! Para. 35 está para 50. 60 está para 100. 60 está para 100. Galera, eu já parei aí. Uma aumentou, a outra também aumentou. São grandezas diretamente proporcionais? Não. Porque para ser diretamente proporcional, elas precisam aumentar na mesma proporção. Então, se dali, ó, de 50 para 100 dobrou, se de 50 para 100 dobrou, também teria que dobrar em cima. Então, aquele 35 deveria virar o quê, gente? 70. E está 60. Então, elas não são grandezas diretamente proporcionais. Uma aumentou, outra aumentou. Mas não aumentaram proporcionalmente. Então, não são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Ok? Vamos seguir. Olha só. Vixe, nosso horário está apertado. Vamos lá. Galera, simbora. Vira a folha aí. Vamos para a página 101. Grandezas inversamente proporcionais. Tá? Grandezas inversamente proporcionais. Galera, olha só. Quando a gente fala de grandezas inversamente proporcionais, pare e pense. O que são grandezas inversamente proporcionais? Olha só. Você vai ter assim. Aqui é a explicação que eu estava dando para vocês, ó. Olha só, 35 para 50, 0,7. 60 para 100, 0,6. Mudou a proporção, mudou a razão. Se mudou a razão, elas não são proporcionais, tá? Olha só agora. Grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, olha para mim. Olha para mim aqui. De novo, lá vai eu para Sobral. Tá? 200 quilômetros. Se eu for a 50 quilômetros por hora, em média, eu gasto 4 horas para fazer todo o percurso. 4 horas. Agora, se eu aumentar a minha velocidade, eu aumento ou diminuo o meu tempo de viagem? Diminui. Então, se era 50, com 50 quilômetros por hora, eu faço a viagem com 4 horas de relógio, se eu virar 100 km por hora, eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade do tempo? Diminui. Diminui para quanto? Para 50. Desculpa, para 2. De 50 virou 100, de 4 virou 2. Então são grandezas diretas ou inversas, galera? Inversamente. Por que, Davi? Porque uma dobrou, multiplicou por 2. A outra reduziu a metade, dividiu por 2. Então, elas estão trabalhando com grandezas inversas. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Agora, olha só, uma coisa interessante de você grifar. Grifa aí. Uma grandeza A inversamente proporcional, uma grandeza B. Se, somente se, agora, o produto entre os valores de A correspondentes aos valores de B forem constantes. Pessoal, lembra lá em grandezas diretamente? Lá indiretamente, a razão é constante. No inversamente, o produto é constante. Então, gente, coloque uma coisa na sua cabeça. Duas grandezas estão se dividindo
são grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas estão se multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. Não esquece disso, tá? Não esquece disso. Agora, olha só. Olha para cá. Pessoal, A1, B1, A2, B2, A3, B3 resulta a mesma constante. Ou seja, para ser grandezas inversamente proporcionais, você tem que multiplicar as grandezas. Tá certo? Ok? Até aí? Por exemplo, olha só. Deixa eu lembrar da física aqui um pouquinho. Velocidade é o espaço pelo tempo. Se eu passar o tempo multiplicando, aí eu tenho espaço é a velocidade vezes o tempo. Velocidade e tempo num mesmo deslocamento, né? Com a variação de espaço constante. Velocidade e tempo são grandezas diretas ou inversas? São inversas, porque elas estão se multiplicando. Então, quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu gasto. Não esqueça disso. Multiplicou inversamente, dividiu diretamente. Tá? Agora, olha só, gente. Vamos ver aqui exemplo. Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais, se uma varia na razão inversa da outra, ou seja, se uma dobrar, a outra reduz a metade. Olha só. Diretamente proporcional, razão entre grandezas. Inversamente proporcional, produto entre grandezas. Eu não sei se isso tem aí no teu material. Dá uma notadinha aí, rapidinho. Só nessa parte de baixo. Diretamente e inversamente. Só dá uma notadinha, rapidinho. Para você ter fácil no teu material. Dividiu é diretamente. Ó, faz a conexão. Dividiu. Diretamente. Multiplicou inversamente. Beleza, galera? Posso seguir? Vamos lá. Se demorar muito, eu começo a cantar. É uma desgraça. Já? Eu gostei dessa comunicação. Legal. Gostei. Ficou bacana. Estou me sentindo no show do YouTube. Já, galera? Vamos seguir? Olha lá. Para a pintura de um bloco de apartamentos, uma construtora deseja contratar pintores. Porém, está com dúvidas quanto à quantidade. Após pesquisas e conversas com outras empresas mais experientes, foi possível criar uma tabela que relaciona a quantidade de pintores contratados e o número de dias que o serviço demorará. Olha só. Pintor, dia. Galera, levanta a cabeça aí, olha para mim aqui. Rapidinho. Olha só. Olha só. Pintor, número de dias. Pessoal, quando tem um pintor, eu preciso de 60 dias. Quando eu tenho 2 pintores, eu preciso de 30 dias. Uma está aumentando e a outra está diminuindo. Mas não é só isso. Uma aumenta, uma dobrou, por exemplo, está indo de 1 para 2, dobrou, e a outra está reduzindo a metade. Então, eles estão fazendo o serviço inversamente. Quando uma dobra, a outra reduz a metade. Enquanto a quantidade de pintores dobra, o número de dias cai pela metade. Quando triplica, o número de dias cai pela terça parte. Observe o produto entre as grandezas. Galera, olha só. 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 20, 4 vezes 15, 5 vezes 12. Tudo dá 60. Então, quando o produto de 2 grandezas dá a mesma constante, elas são grandezas inversamente proporcionais. Não esquece disso. Olha só agora. O que eu estava dizendo para vocês, ó. Uma multiplicou por 2, a outra dividiu por 2. Uma multiplicou por 3 e a outra dividiu por 3.
uma multiplicou por 4, e assim sucessivamente. Né? Olha só agora. Pessoal, deu para entender o que são grandezas diretas e inversas? Todo mundo entendeu? Ok. Não esqueça disso, gente. Por favor. Galera, qual é o assunto 001 que cai na prova do Enem? Grandezas proporcionais. Tá? De grandezas proporcionais. Qual é o assunto 001? Porcentagem. E logo depois de porcentagem, razão e proporção. Tá? Então é muito importante isso que a gente está dizendo para vocês. Esses toques, essas dicas, esses exemplos, são bem legais para a prova que você vai fazer. Tá certo? Olha só, galera. Divisão em partes diretamente proporcionais. Um avô resolveu presentear seus 3 netos nas férias com R$800, que deveria ser dividido em partes proporcionais às suas idades. Os 3 netos, André, Beatriz e Carolina, tinham respectivamente 18, 12 e 10 anos. Quanto recebeu cada neto? Galera, olha só. Se ele vai dividir em partes diretamente proporcionais, essas partes, essas idades aí no caso, vão multiplicar ou vão dividir cada parte? Lembra que a gente falou anteriormente? Dividiu é diretamente. Então, olha como fica essa divisão proporcional. Gente, isso aqui é muito interessante. Prova de UES, prova de faculdades particulares, prova de Enem. É muito interessante você saber isso aqui. Olha só. Vamos lá fazer. Ó. Pessoal, o avô resolveu presentear com R$800, ou seja, o que cada neto vai receber, quando eu somar as quantias de cada neto, vai dar os R$800. Tá? O primeiro neto é proporcional a 18, o segundo a 12 e o terceiro para 10. Pessoal, olha a formação do teu sistema. X para 18, Y para 12, Z para 10. Olha a formação. Diretamente proporcional, divide. Vamos resolver esse sistema. Olha só, galera. Presta atenção. Lembra daquela propriedade, da propriedade 2 de proporção que eu disse para você? Somos numeradores, somos denominadores e igual a constante. É a segunda propriedade de proporção que tem na tua apostila. Foi o que foi feito aqui, ó. A soma dos numeradores, x mais y mais z. A soma dos denominadores, 18 mais 12 mais 10. X mais y mais z, nós sabemos. Pessoal, qual é o valor de x mais y mais z? 800. E o denominador, quanto é 18 mais 12 mais 10? 40. 800 dividido para 40 dá 20. Pessoal, quem é esse 20? Circula esse 20 aí, circula o 20 e coloca assim, constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Certo? Beleza? Agora olha para mim, levanta a cabeça. Galera, quer dizer então que a proporção é 20. Então significa dizer que aquele x, quando eu dividir por 18, o resultado tem que dar 20. Então qual é o valor do x? É fácil. É só eu pegar esse 20 e multiplicar por 18. Pessoal, quanto é 20 vezes 18? Quanto é 20 vezes 18? 360. Quanto é agora? 20 vezes o 12? 240. E quanto é que é 10 vezes 20? 200. Então, gente, as partes são 360, 240 e 200.
são divididos em partes diretamente proporcionais às idades dos garotos. Deu para entender? Olha só agora. Outra forma de eu resolver. Pessoal, olha só. Outra forma de resolver. Pega aquela proporção 18K, 12K, x sobre 18, y sobre 12, z sobre 10 igual a constante K. Aí você isola cada variável. Como é que isola? Pessoal, 18 sobre, x sobre 18 igual a K. Y sobre 12 igual a K. Z sobre 10 igual a K. Passa multiplicando K, os denominadores. Passa multiplicando. Aí você vai ter x igual a 18K, y igual a 12K, z igual a 10K. Aí você tem uma equação aí, em que x mais y mais z é igual a 800. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar x mais y mais z igual a 800 e vou substituir o valor de cada um deles em função do K. Quando a gente faz isso, você tem 18 mais 12 mais 10 dá 40K, resumindo, K deu 20. E quem é esse 20? É a minha constante de proporcionalidade. Acabou. Aí como é que eu acho as outras? Olha só, x é igual a 18K, ou seja, 18 vezes 20. Y é 12K, que é 12 vezes 20. E o Z é 10K, que é 10 vezes 20. E dá os mesmos valores. São as duas formas de resolução. Tá certo? Galera, eu sei que depois do almoço dá aquele sono. Balança o cara que está do teu lado aí, vai. Dá uma sacudida nele assim. Vai. Se ele não acordar, passa o dedo na língua e mete no ouvido dele. Eu duvido se ele não vai acordar. Vai. Diz assim para ele, doido, reage. Manda ele reagir aí, vai. Reagiu aí? Está com preguiça, está com sono, dá uma espreguiçada aí, top, que passa. Vai. Beleza? Vamos seguir? Olha lá. Galera, tá meio corrido porque a gente está em cima da hora. São já 2h10, a gente está em cima da hora, tá? Então, por isso que eu estou fazendo meio corrido, tá? Mas aí no final da aula eu vou deixar meu Instagram, você pode mandar pelo direct alguma dúvida que eu passo para você a explicação, tá certo? Olha só. Divisão em partes inversamente proporcionais. Galera, olha para mim. Tá bom, segura. Agora olha para o mesmo cara que tu cutucou e diz assim agora para ele. Bora, volta. Fala para ele. Olha só agora. Gente, divisão em partes inversamente proporcionais. A fim de diminuir a quantidade de faltas dos 3 digitadores de uma gráfica, Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo, um bônus de 1.435 será dividido, acrescentado ao salário dos 3 funcionários de forma inversamente proporcional à quantidade de faltas que cada um teve durante o mês. Quanto receberá de bônus cada um deles, sabendo que Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo tiveram, respectivamente, 2, 3 e 7 faltas. Viu? Quando você tiver 3 filhos, já sabe como é que botar o nome. Né? Coloca Anita, Benita e Senita. Olha só. Pessoal, se são partes inversamente proporcionais, lembra, diretamente divide, inversamente multiplica. Multiplica. Então, olha só. 2A, 3B, 7C igual ao K. Quem é o K para a gente? A constante de proporcionalidade. Pessoal, agora, como nós fizemos anteriormente, vou pegar o 2A e vou igualar a K. Então, A é K sobre 2. 3B igualar a K. Então, B igual a K sobre 3. Pegar o 7C e igualar ao K. Quando eu pego 7C igual ao K, você tem aí K sobre 7. Aí você tem uma outra equação. Olha para cá.
Cutuca ela aí, vai, mete o dedo no ouvido dela. É, tu, reage. Bora. Se ela dormir, mete o dedo no ouvido dela. Olha só, galera, eu tenho uma segunda equação. Qual é a segunda equação? A mais B mais C igual a 4.435. Tá? Meu amigo Normando, um abraço para você. Vamos lá, então, olha só. Galera, o A, o B e o C, 1.435. Então, substituindo nessa equação, ó. A mais B mais C, 1.435. K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 7, 1.435. MMC entre 2, 3 e 7, quem é, pessoal? Galera, uma dica para MMC. Percebe que o 2, o 3 e o 7 são números primos. Tá? O 2, o 3... Gente, o que é o número primo? É o número de filhos que tem a tua tia? Não. O que é o número primo? São números naturais, são números inteiros, divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tá certo? Aí agora, olha só. Pessoal, 2, 3 e 7 são primos. Então, 2 vezes 3 vezes 7, 42. É o MMC. Não esqueça disso, uma forma rápida de você que te aula o MMC. Agora, olha só. 42. Então, vai ficar 41K sobre 42 igual a 1.435. Pessoal, olha como fica. Ó, K igual a 1.470. Tá? Achei o valor do K. Achado o valor do K, eu volto para cá, ó. Olha para mim. Volto para cá, ó. Para cá e acho o valor do A, do B e do C. Como? Vamos lá. K sobre 2, 1.470 sobre 2, 735. K sobre 3, 1.470 sobre 3, 490. K sobre 7, 1.470 sobre 7, 210. Ou seja, quem mais faltou, menos recebeu. Deu para entender, galera? Tranquilo? Qualquer coisa, eu vou deixar meu direct para você tirar dúvida. Tá? Olha só. Regra de 3. Vamos para a regra de 3. Regra de 3, gente, está na página de número 102. Está na página de número 102. Ó, é um processo prático de solucionar problemas que envolvam relações entre grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Explicaremos esse processo a partir de exemplos propostos. Olha só, regra de 3 simples. Uma construtora fornece diariamente refeições a seus 50 operários, o que gera uma despesa diária de R$700. Na próxima semana, precisando concluir a obra, com maior rapidez, contratará mais 14 operários. Qual será o custo diário de refeição? Gente, presta atenção, olha para mim. Olha para mim. Quanto mais mais gente para comer, a minha despesa aumenta ou diminui? Aumenta. Mas aumenta diretamente ou inversamente proporcional ao número de operários? Diretamente proporcional? Não. Então eu vou ter o seguinte, olha só. Olha só, R$700, 50 operários. Se eu aumentar o número de operários, eu aumento o meu custo. Quando aumenta operário, aumenta custo, são grandezas diretamente proporcionais. E olha como a gente faz. Olha só. Como aqui ele fala o seguinte, ó. Fazemos a pergunta. Quando o número de operários aumenta, o custo deve aumentar também? Sim. Aí, olha só. Pessoal, quando são grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando são grandezas diretamente proporcionais, nós vamos armar a regra de 3 na proporção direta. Olha só, você vai montar a regra de 3, a proporção, como está na tabela. 700 está para x, 50 está para 64.
Normalmente, tá? Se é diretamente proporcional, então você simplesmente conserva a ordem da tabela. Se fosse inversamente proporcional, e aí? Calma, daqui a pouco eu te digo. Já já eu te digo. Olha para cá agora, gente. Você vai ter então assim: o custo diário de cada refeição será de R$ 896. Aumentou proporcionalmente. Tá? Agora, regra de 3 simples inversamente proporcional. A mesma construtora da situação anterior terminaria sua obra com 50 operários em 32 horas de trabalho. Determine a quantidade de horas de serviço que será concluído com a contratação de novos 1.400, ou melhor, de novos 14 operários. Pessoal, olha só, olha a nossa tabela. 32 horas de trabalho, 50 operários. 64 operários. Eu preciso de mais ou menos tempo para executar a obra? Vamos supor, eu sozinho varro esse ginásio em 5 dias. Certo? Se todos vocês me ajudarem, a gente vai gastar mais ou menos tempo? Bem menos. Então, aumentou bem mais a quantidade de pessoas e diminuiu bem menos o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Galera, é aqui que está o segredo. Quando são grandezas inversamente proporcionais, olha como a gente arma a proporção. Preste atenção, ó. Você vai fazer assim, ó. Olha só. 32 para x, 50 para 60. Olha aí como fica, ó. 32 para x, 64 para 50. Ou seja, o que aconteceu com essa coluna aqui? A coluna operários. O que foi que aconteceu? Ela foi invertida. Quando são grandezas inversamente proporcionais, você conserva a coluna onde está o x e inverte a outra. Aí você transforma de inversamente para diretamente proporcional, quando você faz isso. E resolve normalmente produto dos meios igual ao produto dos extremos e acha o valor do x que dá 25. Tá certo? Olha só. Pessoal, alguma dúvida aí na regra de 3 simples? Ok? Olha só agora. Uma fábrica de calçados localizada na Nova Serrana, tá? Deixa eu achar aqui. Uma fábrica de calçados localizada em Nova Serrana emprega 16 operários, os quais produzem 120 pares de sapatos em 8 horas de trabalho. A fim de ampliar essa produção para 300 pares por dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Nesse novo contexto, qual será o número de operários necessários? Pessoal, olha a tabela. Olha a tabela. Tá? Operário 16, 120 pares de calçados, 8 horas por dia. Aumentei para 10 horas por dia, aumentei 300 pares de sapato e preciso saber o número de operários. Galera, olha para mim. Levanta a cabeça aí, só um minuto. Olha para mim. Meninos, coloque uma coisa na sua cabeça. Toda vez que você está analisando uma regra de 3 composta, tá? Uma regra de 3 composta, você pega a coluna que está variável, ou seja, a grandeza que eu quero achar, e compara com as outras duas individualmente. Pessoal, olha só como a gente faz, presta atenção. 16 operários fazem 120 pares de sapatos. Se eu quiser aumentar a minha produção, eu preciso de mais ou menos operários? Mais. Então, se você me respondeu mais, aí o que a gente conclui? 16 para 120 aumentou. E de x para 300 também aumentou. Então, se aumenta, são grandezas o que, gente? Diretamente proporcionais. Tá certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha só.
16 operários necessitam de 8 horas diárias para fazer uma missão, para executar uma missão. Se eu aumentar a minha carga horária de 18 para 10, de 8 para 10 horas, eu pergunto para você, eu preciso de mais ou menos funcionários? Menos, porque eu tenho mais tempo para produzir. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Certo até aí? Olha só como fica. Vamos embora. Pessoal, você vai ter assim, ó. Ó. Quanto mais operários, mais calçados? Sim. Então, são grandezas diretamente. Quanto mais operários, mais obras? Quanto mais operários, mais obras? Não. Quanto mais operários, mais horas de trabalho eu vou precisar? Não, preciso de menos horas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza, gente? Agora, olha só. Colocamos no primeiro membro a grandeza que queremos encontrar, a quantidade de operários, e no segundo membro colocamos o produto das outras grandezas. Como assim, Davi? Eu não entendi. Olha só. 16 está para X. Eu ainda tenho mais 2 grandezas. Essas outras grandezas a gente vai multiplicando uma a uma. Tá? Vai colocando todas as grandezas, multiplicando-se uma pela outra. Agora analisa o seguinte, gente. Quando for grandezas diretamente proporcional, eu baixo a ordem da tabela. Quando for inversamente proporcional, o que eu faço? Vai, inverte a fração. Galera, como assim? Olha só. Você vai ter assim, ó. A quantidade de operários é diretamente proporcional à quantidade de pares de calçados produzidos. Veja que quanto mais calçados, maior será a quantidade de operários necessários. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Aí você vai fazer assim, ó. 16 está para X igual a 120 está para 300. Percebe que 120 está para 300? Está conservando a posição da tabela. Quer ver? Olha aí no teu material, a tabela. Está observando na tabela de 120 para 300? Sim ou não? Tranquilo? Então, obedeceu a ordem. Porque são grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha só, gente. Olha para cá. A quantidade de operários é inversamente proporcional à quantidade de horas diárias. Veja que quanto mais operários, menor será a quantidade de horas necessárias. Galera, olha só, olha como fica. Na tua tabela, está 8 para 10. Quando vem para cá, está vindo o que, gente? Vai. 10 para 8. Deu para entender? Ainda tem mais um detalhe, senhores. Olha só. Quando a gente vai resolver esse cara, detalhe, manteve e inverteu. Ó. Agora, quando a gente vai resolver esse cara, regra de 3 composta foi feito para simplificar. Não vá cair na besteira de multiplicar tudo aqui, depois dividir uma pela outra. Tu vai perder muito tempo. Tá? Regra de 3 composta foi feita para simplificar. Pessoal, olha só. Vem. 120 dividido para 300. Dá 4 em cima e 10 embaixo. 120, 300, sobra 4 em cima e 10 embaixo. Agora, 10 com 10. Foi embora. Foi embora. Agora, olha só. 1. Daí vai ficar, ó, 16 está para X, 4 está para 1, 1 está para 8. Gente, simplifica a parada aí, ó. 16 com 4, vira 4. Gente, quanto é que dá o resultado final? Vamos lá. 32. Ajeite aí na sua apostila, por favor, que está 8. É 32. Certo? Ok até aí? Ajeite aí, por favor. Beleza, gente? Galera, acabou o conteúdo. Vamos resolver pelo menos uma questão, que a gente está com o tempo bem apertadinho. Vamos lá, ó.
Ó, pessoal, questão de número 3, pegue aí. Questão de número 3. Acharam aí? Agora, ó, silêncio absoluto. Dá uma lida, só lê rapidinho a questão e vê o que tu entende. Rapidinho, vai. Beleza? Show até aí? Pessoal, então eu te pergunto. Galera da esquerda, vamos lá? Te pergunto. Eu tenho 14 metros cúbicos. Esse 14 metros cúbicos de mistura vai ter que ser dividido em 3 partes. Cimento, areia e brita. Em que proporção? Tá? Em que proporção? 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Pessoal, dá num total de quantas partes? Fala para mim. 7 partes, concorda? 1 mais 4 mais 2, não dá 7 partes? Sim ou não sim? Então, a cada 7 partes, 1 é de areia, 4, ou melhor, 1 é de cimento, 4 é de areia e 2 é de brita. A cada 7 partes, 1 é de cimento, 4 de areia e 2 de brita. Eu tenho 14 metros cúbicos. 14 metros cúbicos de mistura. Aí ele pergunta, qual o volume de cimento em metro cúbico? Quero saber quanto de cimento eu vou precisar para fazer essa mistura. Meninos, isso aí é uma questão de divisão proporcional. Divisão em partes diretamente proporcionais. Tá? Olha como é que a gente faz, presta atenção. Você vai ter assim, ó. Sejam A, B e C, respectivamente, os volumes de areia, brita e cimento. Areia, brita e cimento. Aí eu tenho, ó. A está para 4, B está para 2, C está para 1 igual a K, que é a constante. Tá? E sei também que 4K mais 2K mais 1K é igual a 14. Então, você vai ter que o K vai dar quanto aí pra gente? Vai, gente. K é igual a 2. Pessoal, se o K é 2, então a minha constante de proporcionalidade é 2. O meu K vale 2. Então, você vai ter que a areia, ou melhor, o cimento, está aqui, ó. Cimento, ó, 1K. Está observando aqui o cimento 1K? Então, o cimento vale a 1K. Se o K é 2, então eu preciso de quantos metros cúbicos de cimento, gente? 2 metros cúbicos de cimento. Aí eu pergunto para você, não está na questão, mas eu te pergunto agora. Se eu quisesse, quantas partes de areia eu vou precisar? Quantos metros cúbicos de areia eu preciso? Pensa aí. A areia não está para 4? A areia não é proporcional a 4? E o K não é 2? Então vai dar 4 vezes 2, dá quanto, pessoal? 8. Então eu precisaria de 8 metros cúbicos de areia. Tá? E de brita. Quanto de brita? Quanto é que vai dar de brita? 2 vezes 2 dá quanto, gente? 4 metros cúbicos de brita. Deu para entender, gente? Uma questão de Enem trabalhando divisão proporcional. Tá? Agora, ó, deixa eu ver outra aqui. Uma legal aqui. Lá. Essa aqui já está feita, tá, gente? Essa aqui já está feita. Questão resolvida. A questão de número 4, ela já está resolvida na tua apostila. Tá? Essa aqui, olha. Essa aqui é muito bacana, galera. Muito bacana, muito bacana. Lembra que eu falei para você que quando são partes diretamente proporcionais, quando são grandezas diretamente proporcionais, elas se dividem? E quando são inversamente proporcional, elas não se multiplicam? Então, é o que eu vou precisar para essa questão. Olha só, vem comigo. Ela fala assim, ó. A resistência das vigas de dado comprimento
é diretamente proporcional, galera, grifa aí, diretamente proporcional. É diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D. Grifa isso aí. Pessoal, então significa dizer que a resistência da viga é diretamente proporcional à largura e diretamente proporcional ao quadrado da altura, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Sabendo-se que S como resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Galera, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha só. S é a resistência da viga. Aí ele fala no texto que a resistência da viga é diretamente proporcional à largura dela. Pessoal, quem é a largura da viga não é o B? E se ele é diretamente proporcional ao B, o B está no numerador ou o B está no denominador? Está em cima ou está embaixo? Está embaixo. Por que está embaixo? Porque se está em cima, ele está multiplicando S. Se está embaixo, ele está dividindo S. E como são diretamente proporcional, ele tem que estar dividindo. Então lá está o D, o B. E esse S também é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Pessoal, quadrado da altura. Quadrado da altura. Então, D quadrado. Esse D quadrado vai estar multiplicando ou vai estar dividindo? Também dividindo, porque é diretamente proporcional. Dividindo. Beleza? Ok até aí? Agora, olha só. Isso tudo resulta uma constante K. Toda a proporção resulta uma constante. Tá certo? Agora, olha só, gente. Olha para mim, para fechar a questão. Esse B e esse D não está dividindo? Quando eles estão dividindo, eles passam para o outro lado o quê, gente? Vai. Multiplicando. Então, você vai ter que o S é igual a K, que multiplica B, que multiplica D quadrado. Qual é a alternativa correta? Letra C de casa. Galera, infelizmente acabou o nosso tempo. Tá? Vamos lá, vamos fazer a nossa foto? Nossa tradicional foto, ou melhor, o nosso tradicional vídeo. Né? Eu vou perguntar, vou botar aqui, vou falar assim, ó. Enquanto a concorrência está dormindo, a Academia Enem está fazendo o quê? Aí tu, uhul! Bora treinar? Vai. Enquanto a concorrência está dormindo, a Academia Enem está o quê? Assim, assim, assim. Lá vai. Olha só, presta atenção. Vou pegar aqui assim, peraí. Agora, vai. Olha o movimento do celular, ó. Certo? Agora, vai. No 3. 1, 2. Enquanto a concorrência está dormindo no sábado à tarde, o que a Academia Enem está fazendo aqui? Valeu! Galera, um beijo do gordo e até o próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos vocês e faça realizar o teu sonho, que é chegar na universidade. Valeu, galera. Até a próxima oportunidade. Tchau.